STF retalia Supremo e vaza uma bomba. Vorcaro pagou, presta atenção, 35 milhões de reais por resort do Toffoli. Gente, bomba, 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 bomba. Os investigadores da Polícia Federal estão revoltados com os ministros do Supremo. Foi declarada uma guerra entre Supremo e Polícia Federal. O arsenal da Polícia Federal é grande. Os ministros do STF não fazem ideia do que vem por aí. José Álvaro Moisés, cientista político e um dos fundadores do PT, morre aos 80 anos. É isso mesmo, o cientista político José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT, morreu aos 80 anos. Professor da USP, Moisés se afogou na praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. De acordo com o grupamento de bombeiros marítimo, o petista foi encontrado inconsciente na faixa de areia. As equipes de resgate chegaram a tentar, sem êxito, manobras de reanimação ainda na praia. Temor por queima de arquivo faz Vorcaro pedir reforço na segurança. É isso mesmo. O banqueiro Daniel Vorcaro pediu reforço na própria segurança e também autorização para viajar em um jatinho privado até Brasília, onde deve prestar depoimento na próxima semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e na CPMI do INSS. Com muito a falar e com medo de ser vítima de queima de arquivo, Vorcaro pediu reforço em sua mansão, onde se encontra em prisão domiciliar, e também durante seu trajeto à capital federal, tudo indica que o canarinho vai cantar. O depoimento ocorre em meio aos desdobramentos do caso Banco Master e a expectativa sobre possíveis novas revelações no Congresso. A movimentação aumenta a tensão política em torno das investigações. Fundo dono do Tayaya repassou 35 milhões a Toffoli. É isso mesmo. Mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, ex-CEO do Banco Master, registram o repasse de 35 milhões para Dias Toffoli, ministro do STF. Os pagamentos são mencionados em conversas com Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro. As cifras estariam relacionadas ao Tayaya, resort no Paraná, na divisa com São Paulo, ligado ao magistrado por meio da Marid. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, os diálogos mostram Zettel como operador financeiro responsável por fazer os pagamentos. As mensagens fazem parte dos relatórios da Polícia Federal apresentados ao STF sobre a relação entre Vorcaro e Toffoli. O material segue sob análise de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Vorcaro pagou, presta atenção, 35 milhões de reais por resort do Toffoli. Gente, bomba, 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 bomba. O Estadão acabou de publicar novos trechos das mensagens do celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foram extraídos pela Polícia Federal, e é devastador. E a razão para esses novos vazamentos é muito clara. A Polícia Federal está retalhando o Supremo, expondo a podridão da corte depois que o Supremo atacou a polícia. Bora aqui para essa matéria bomba do Estadão, que foi assinada pelo jornalista Aguirre Talento, que, diga-se de passagem, é um baita de um jornalista. Olha aí. Vorcaro diz que foi cobrado por aportes no resort do Toffoli. Me deu um puta problema. Diálogos inéditos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, mostram que ele reclamou com o interlocutor por ter recebido cobranças. Quem será que cobrou Daniel Vorcaro, hein? Será que não foi o próprio Toffoli? Por ter recebido cobranças para efetuar pagamentos em um resort ligado ao ministro do STF, Dias Toffoli. Por que isso estava preocupando tanto o Vorcaro, será, hein? Será que não é pelo envolvimento justamente do ministro? Segue lá. As conversas extraídas pela Polícia Federal do celular dele indicam que Vorcaro determinou repasses que totalizaram 35 milhões de reais ao resort Tayaya, no qual uma empresa do Toffoli possuía participação societária. Gente, respira. 35 milhões de reais para o resort de um ministro do Supremo. 35 milhões. 35 milhões. Quanto que o ministro recebeu disso? Olha, o irmão dele, que era sócio, que aparecia no contrato como dono, pelo jeito ele não recebeu nada, né? Porque a esposa desse irmão deu risada disso. Disse pro repórter do Estadão que foi lá na casa dela: olha, moço, eu, dona de resort, olha a minha casa. O outro é um padre.
Então será que foi Toffoli que recebeu aí os 35 milhões? Ou então quanto que ele recebeu disso? Tem que ser investigado, não é normal isso, gente. Não é normal. Se varia tudo isso, como que o Toffoli arranjou dinheiro para ser sócio do resort em primeiro lugar? É muito absurdo. Olha aqui que surreal. Em maio de 2024, Vorcaro perguntou por mensagem de WhatsApp a Zettel, que é o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, sobre a situação dos repasses ao resort do ministro. Você não resolveu o aporte do fundo Tayayá? Eu tô numa situação ruim, escreveu o banqueiro. O cunhado respondeu. Te perguntei se poderia ser na semana que vem e você disse que sim. Depois disso, Zettel apresentou a lista de pagamentos para Vorcaro aprovar. Nessa lista constava em uma das linhas Tayayá 15. Para a PF, se trata do repasse de 15 milhões de reais ao empreendimento. Vorcaro respondeu, paga tudo hoje. Por que a pressa? De onde vem essa pressão, hein? Meses depois, em agosto de 2024, Vorcaro novamente relatou ao cunhado as cobranças de pagamentos. Aquele negócio do Tayayá não foi feito? Perguntou o banqueiro. Zettel respondeu que já tinha transferido para o intermediário responsável por efetivar o pagamento, mas que o aporte final dependeria dessa pessoa. Gente, quem que é o intermediário, será, hein? Segue aí. Por causa disso, Vorcaro se irritou. Cara, me deu um puta problema, onde tá a grana? Afirmou ao cunhado. O Zettel respondeu. No fundo do dono do Tayayá. Eu transfiro as cotas dele. Para prestar contas diante das cobranças, Vorcaro pediu a Zettel que levantasse todos os aportes realizados no Tayayá. Me fala tudo o que já foi feito até hoje. Zettel então respondeu. Pagamos 20 milhões atrás, agora mais 15 milhões. 20 mais 15. 35 milhões de reais de Vorcaro para o resort do Toffoli. Mas por que essa bomba saiu hoje, hein? A resposta é uma só. Os investigadores da Polícia Federal estão revoltados com os ministros do Supremo. Foi declarada uma guerra entre Supremo e Polícia Federal, como disse a Folha de São Paulo agora. Vocês lembram o que os ministros disseram, gente, naquela reunião secreta, fechada? Flávio Dino chamou o relatório de 200 páginas da Polícia Federal rico de informação de um lixo jurídico. Nunes Marques disse que era um nada jurídico. Zanin disse que isso tudo é nulo. Moraes disse que foi uma investigação ilegal. A Polícia Federal ouviu tudo isso e respondeu. Não com nota, não com defesa jurídica. Não, respondeu vazando para o Estadão trechos incriminadores do celular do Vorcaro que provam exatamente o que os ministros disseram não existir. A relação entre Vorcaro e Toffoli em forma de 35 milhões. E eu aposto que de onde veio essa bomba tem muito mais. O arsenal da Polícia Federal é grande, os ministros do STF não fazem ideia do que vem por aí, e agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha dessa bomba nova aí contra o Toffoli, hein? Os ministros querem agora investigar uns aos outros. Briguem, ministros, briguem! E, gente, tem um novo inquérito vindo. Olha só o que está acontecendo agora no STF. E eu preciso que você preste muita atenção porque isso é surreal. O presidente do STF, que é o ministro Edson Fachin, ele quer abrir um inquérito para investigar a gravação clandestina da reunião secreta dos ministros. Aquela reunião que resultou no afastamento do Dias Toffoli do caso Master. Quem revelou isso foi o Platô BR. É um site que traz bastidores do poder e agora eu não consegui acessar aí o site por um probleminha técnico aqui, mas se você entrar lá, a matéria tá lá. E o Fachin, gente, quer abrir esse inquérito, inclusive usando o mesmo mecanismo, ironicamente, que o Toffoli usou para abrir o inquérito das fake news. Vai abrir de ofício, por iniciativa própria, sem ninguém pedir. Beleza, só que tem um problemão nessa história que eu vou contar para você agora. Na reunião secreta maior, que começou às 16 horas e 30 minutos e que terminou à noite, estavam lá os 10 ministros. Lembre que o tribunal agora está com 10 porque uma vaga está em aberto. O Lula quer indicar o Messias, Alcolumbre quer o Rodrigo Pacheco, mas de hoje tem 10 e os 10 estavam lá. 2 deles, o André Mendonça e o Luiz Fux, participaram da reunião por videoconferência, por computador e internet. Na sala estavam 8 ministros, incluindo o Toffoli. A videoconferência ela tinha então 3 computadores, o da sala, o de Mendonça e o do Fux. Um técnico de informática entrou virtualmente só para conectar os ministros e saiu da reunião antes de a reunião começar. A videoconferência ela não foi gravada e não foi acompanhada por mais ninguém.
Conclusão. Se o Fachin abre esse inquérito, os únicos investigáveis são os próprios ministros do Supremo. Gente, não tem mais ninguém para ser investigado aí. Só eles que estavam na sala. Ou seja, o STF vai abrir um inquérito para investigar o STF. Gente, isso é surreal. São os ministros investigando os próprios ministros. E eu tô achando isso ótimo. Abram mesmo o inquérito, investiguem mesmo. Bora ver o que sai daí. Porque na minha visão, só há 3 hipóteses possíveis. Ou algum dos 10 gravou clandestinamente, ou então a sala estava grampeada, ou o celular de algum deles estava grampeado. São as únicas alternativas aí possíveis, plausíveis. E sendo assim, a probabilidade mais alta de que um deles ali é o responsável por isso. Agora quem? O STF vai se destruir por dentro para descobrir. Gente, que crise inacreditável, mas espera que tem mais. O Platô BR, aqui ó, o Platô BR, ele também revelou hoje um detalhe que explica por que até os aliados do Toffoli acreditam que foi ele que gravou. Repara aqui na lógica. Todo o conteúdo que vazou ao Poder 360 traz declarações positivas do Toffoli. Quando teve a reunião ali, de acordo com o ministro que foi ouvido pela coluna, frases negativas ao Toffoli existiram. Só que essas frases negativas ao Toffoli não apareceram. Ou seja, teve um editor ali, e o editor era o próprio Toffoli. O editor é aquele gente que revisa um texto, que decide o que fica, o que sai, todo jornal tem um editor, ele que produz o texto final. E tudo indica que o Toffoli que fez isso, que foi o editor decidindo o que mostrava ou não para o jornalista. O ministro que defendia o Toffoli, ele disse que considera a gravação um mau passo do colega. Mau passo. Veja então isso, gente. O mesmo homem que ajudou a instaurar o inquérito às fake news para silenciar quem criticava o Supremo, que se chama Dias Toffoli, agora ele é suspeito de gravar clandestinamente os próprios colegas numa sessão secreta do tribunal e pode ser investigado. E agora olha só que o tamanho do surto que essa gravação clandestina está causando nos ministros do Supremo. Olha aqui essa matéria da Mariana Muniz no jornal O Globo. Ministros do STF ficam indignados com o vazamento da reunião sobre o caso Master. Coisa de moleque. Ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram indignados com o vazamento da reunião secreta que decidiu, na quinta-feira, pela saída do Dias Toffoli da relatoria das investigações do caso Master da Corte. Um magistrado chegou a classificar a revelação das conversas reservadas como coisa de moleque. Gente, isso é coisa de Gilmar, né? Dizer que é coisa de moleque. Ao ser questionados pelo Globo, alguns ministros questionaram o conteúdo dos diálogos divulgados pelo Poder 360. Um integrante do STF disse que há coisas diferentes nas conversas. Outros magistrados passaram a criticar e a questionar o Toffoli, que afirmou à reportagem não ter gravado a reunião. Toffoli na berlinda. Antes estava na berlinda na sociedade e agora está na berlinda entre os próprios ministros do Supremo. Os ministros estão dizendo agora que o episódio agrava o ambiente de desunião que já existia na corte, com desconfianças internas aí semelhantes àquelas que havia antes da pandemia, quando os magistrados travavam disputas internas e públicas. Meus amigos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu realmente odeio carnaval. Mas este está sendo o melhor carnaval de todos os tempos. Ver máscaras caindo, verdades ocultas aparecendo, está sendo realmente maravilhoso. E o que eu vou contar para vocês aqui, pouquíssimas pessoas sabem. Prestem bem atenção nisso. O tempo pode fazer esquecer as coisas, mas não as apaga. Sabem por que os ministros do STF estão desconfiados de terem sido gravados por Dias Toffoli? Porque isso não teria sido a primeira vez que Dias Toffoli grava pessoas para se livrar. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Dias Toffoli já esteve envolvido em escândalo de 1 bi de corrupção, gravação clandestina, e é isso que nós vamos ver. Fogo no parquinho, porque a verdade tem que ser mostrada. Saiu ontem na imprensa. Ministros suspeitam que reunião sobre Master foi gravada clandestinamente. Clima na corte é de perplexidade com divulgação de trechos literais do encontro fechado. Da onde surgiu essa desconfiança? O jornal Poder 360 divulgou, gente, falas ipsis literis de todos os ministros que estiveram na reunião. E segundo esses ministros, essas falas são
exatas. Então, só poderiam ter sido gravados. E aí surgiu a desconfiança de que Dias Toffoli teria feito isso. E por quê? Porque olhem só isso daqui. Em 2009, Dias Toffoli foi delatado por um criminoso chamado Durval. Esse criminoso disse à Polícia Federal que Dias Toffoli gravou clandestinamente várias autoridades para chantageá-las e para se blindar de escândalo que estava por vir. Inclusive, esse Durval disse que quem teria feito essas gravações seria a sua advogada, a advogada da organização criminosa desse Durval, que foi amante do Dias Toffoli. Essa advogada é chamada e ela confirma para a Polícia Federal que realmente, a pedido do Dias Toffoli, ela gravou autoridades e que ela teve um caso com o Dias Toffoli e se relacionou intimamente com várias autoridades a pedido do Toffoli para gravar essas pessoas. E que Toffoli estaria envolvido em um esquema de corrupção de 1 bi, disse essa advogada. Isso foi relatado, inclusive, pela imprensa na época. Autoridades ajudam a abafar episódio da advogada infiltrada no governo. Por que autoridades ajudaram a abafar o caso? Porque essas autoridades foram gravadas. Dias Toffoli tinha provas, segundo essa matéria, contra várias autoridades. Então, essas autoridades chantageadas tiveram que ficar do lado do Dias Toffoli. E o caso deu em pizza. Mas eu lembrei desse caso. Procurador-Geral da República e Ministro da Justiça não fazem o que se espera deles. Por que será que fizeram vistas grossas, né? Investigar porque a história não é devidamente esclarecida. Essa advogada delatou Dias Toffoli perante a Polícia Federal, entregando esquema de 1 bi. Mas o caso deu em pizza. Por quê? Provavelmente pessoas gravadas tiveram que calar a boca. A Veja revelou que os ministros Gilberto Carvalho, secretário da presidente Dilma, e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, agiram em sintonia com a máfia que desviou mais de R$ 1 bilhão dos cofres públicos. Em depoimento prestado ao Ministério Público e à Polícia Federal, a advogada Cristiane contou que durante anos manteve relações estreitas com ambos e usou essa intimidade para conseguir levar à frente ações de interesse da quadrilha para a qual trabalhava. Apesar da gravidade das acusações registradas há mais de um ano em um arquivo de vídeo, olha só, tem gravação dos depoimentos dessa mulher. Nenhum procedimento de investigação formal foi aberto para apurar a denúncia. Pior que isso, uma parte do material, o áudio original no qual a advogada narra aos policiais os detalhes de seus encontros com autoridades do governo e as atividades paralelas derivadas desses encontros, pode ter sido propositalmente escondidas para evitar constrangimentos ao governo. No áudio, até agora desaparecido, a advogada Cristiane conta detalhes, muitos deles sórdidos, a respeito do período em que conseguiu se infiltrar no governo a pedido da máfia. Entre muitas histórias impressionantes, a advogada confirma que em 2009 entregou ao advogado-geral da União, Dias Toffoli, material gravado clandestinamente que incriminava opositores do governo. Versão confirmada em depoimento prestado recentemente à Polícia Federal por Durval, o chefe da quadrilha, que fez um acordo de delação premiado. Dias Toffoli nega que tenha recebido qualquer documento das mãos da advogada. Em conversas com colegas do STF, olha só, conversa reservada entre os ministros, o ministro relatou que está sendo vítima de calúnia e que teria recebido do Procurador-Geral da República a garantia de que não há nada nos depoimentos que o comprometa. Não, só foi delatado pelo chefe da organização criminosa e pela advogada. Não é um comportamento apropriado para quem deveria zelar pelo interesse público. Melhor seria se o procurador se empenhasse em descobrir por que as revelações da advogada ficaram escondidas por tanto tempo. Agora, veio à tona esse caso master. E o que o STF fez? Se reuniu numa salinha, os 10 ministros deram uma notinha de apoio ao Toffoli e tudo que foi dito na reunião foi vazado ipsilitris para a imprensa. E agora?
Será que o Toffoli gravou de novo autoridades? Esse é o ponto. Os ministros estão desconfiados de terem sido gravados, porque me parece que esse é o modus operandi do Dias Toffoli. Por sinal, modus operandi de mafioso, né, gente? Mas o que esperar de um advogado do PT? O fruto não cai longe do pé. Agora resta saber se esse caso master, depois dessa gravação clandestina, vai terminar em pizza, como aquele caso de 2009, que eu acabei de mostrar para vocês, terminou. Esse é o ponto. Mas agora, quem está à frente é André Mendonça. Vamos fazer o seguinte, vamos dar ao André Mendonça o benefício da dúvida. Vamos confiar no André Mendonça, vamos orar por ele e vamos esperar com muita fé que o André Mendonça vai fazer justiça pelo Brasil. É por isso, gente, que eu tenho dito diariamente, precisamos de uma reforma nesse sistema podre de justiça. E essa será minha missão de vida, arrumar esse sistema de justiça. Do jeito que tá, não dá mais. Ministros do STF têm que ser juízes de carreira distantes de política. Eu sou Jeff Enchiquini, sou advogado e peço para você, curta e compartilhe esse vídeo, porque o Brasil tem que saber da verdade. O poder é do povo. Eu deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.